Nací en el año 1918. Tengo 93 años. Soy hija de Isabel Borrell Abelló, de familia catalana tradicional. Tenían muchas tierras. El padre, Borrell, era una familia tradicional también de médicos. Mi padre, Juan Domingo San Juan, también era de una familia tradicional de militares. Y mi padre conoció a mi madre cuando su padre fue destinado como coronel de la plaza de Tortosa. Mi abuelo era muy campechano, le gustaba mucho el teatro y hacer. Y mi padre recitaba muy bien y hacía teatro. Montaron una compañía de teatro. Ellos revolucionaron todo aquello, porque el militar haciendo los hijos teatro, tal, fue un poco revolucionario. Mi infancia en Tortosa fue bonita, la recuerdo con cariño, yendo a la montaña, el potret, conejos, gallinas, huevos, que cuando los acababan de poner te los hacían pasar por los ojos calentitos, no sé por qué, pero esto era una realidad. La montaña era nuestro sueño, el barranco, todos aquellos precipicios, los garrofés. No había un garrofé que no lo subiéramos de parte a parte. Los olivos no se podían subir. Es bonita la vida de campo. Desde luego, es una infancia que las niñas de capital desconocen completamente. Yo me acuerdo que cuando fui a Madrid y estudié en Madrid, yo me sentía una pueblerina, claro. Pero cuando yo explicaba a mis amigas lo que hacíamos en la montaña, los árboles, las abejas, los bichos, todas se quedaban de boca abierta. Era como una diosa yo. ¡Qué suerte, Dios mío! ¡Qué suerte tener una infancia de campo! Mi madre era muy católica y me llevó a tomar la comunión cuando la celebraron. Y yo, emocionada, me desmayé en la iglesia, porque no pude tomar la comunión, ¿verdad? Pero me desmayé de emoción. Dios es de todos, no es de ellos. Estudié con doña Sinteta en Tortosa. Todas mis amigas iban al colegio de monjas. Yo fui a doña Sinteta, pero que fue una profesora espectacular. Desde luego no hacía ni una falta de ortografía. Fue una maestra, y doña Eulalia, doña Sinteta y doña Eulalia. Maestras que yo no pude ir ni a las Teresianas ni a la Consolación.
porque era a família Domingo, de Jesus que torna. Mi tío Marcelino Domingo, un hombre fuera de lo común, desde luego, completamente fuera de lo común. Jesús que torna, deían a Tortosa y a Roquetes, porque era Jesús que volvía. Eso es muy importante, que a una persona le reconozcan toda su bondad y su poder y su inteligencia. Como ministro, la pedagogía y la enseñanza era muy importante para él. Era lo más importante, cultura. Y del maestro una carrera. Yo fui del último curso del grado profesional, que eran 4 años de carrera y 1 de práctica, como cualquier carrera. ¿Qué tiempos? Estalló la guerra cuando cursábamos mi hermana Isabel y yo pedagogía. Bueno, guerra. Entonces, como Madrid fue ciudad abierta, bombardeaban continuamente, a los niños los sacaron de Madrid. Y nosotras, como buenas revolucionarias también, nos fuimos con las guarderías infantiles a cuidar de estos niños. Y fuimos a Murcia, al pueblo de la Alberca. Y a la Alberca los niños estaban en casas particulares y eran súper mimados y atendidos. Imagínate cómo eran los bombardeos a Cartagena, que estaba a 50 o 60 kilómetros de la Alberca de Murcia, que se oía y se veía por aquellas estradas venir la gente corriendo, apavorada. Era un horror. Por mucho que se diga, es poco. Fue mucho, mucho. Acabó la guerra y mi padre estaba condenado a muerte, lo pusieron preso. La orden que había era de toda la familia de Marcelino Domingo en la cárcel, hasta mi abuela. Lo que Franco mató no está escrito. Por Dios, por la patria y el rey. Te hacía arrodillar por la calle. Él, con Carmen Polo de Fábrico. Era un hoyo de poder. Mucha ignorancia también. Todo se había perdido, todo este mundo preso. La única casa que quedaba de pie era la casa del tío Pérez en Barcelona. Estuvimos juntos, mi padre y su hermana Pilar, mi madre, mi hermana Joana, los de Tortosa y Madrid y Barcelona, 13 personas. Estábamos todos juntos. Llegaron los del campo de concentración, entre ellos mi primo Pérez, que era mi pasión velada de juventud. Esa pasión velada se desveló.
Naturalmente fue un golpe, porque además éramos primos hermanos. Encima esto. Lo que dijo no lo sé. Solo sé que me miró y en sus ojos me enredé. Preso quedé en su mirar como en el día la aurora. Y estoy tan esclavo ahora como la perla que llora su esclavitud en el mar. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución, que el hombre siempre obedece cuando manda el corazón. Decidimos casarnos. Fue un poco de lucha. La que fue fantástica siempre fue mi tía Pilar, madre de Pedro. Para casarnos tuvimos que pagar bula. La iglesia, pagando esta bula, nos dejó casar. Y en vez de hacer un viaje a París, nosotros hicimos un viaje de pescadores. Hicimos un viaje de 3 meses por toda la costa de Cataluña. 3 meses paseando, con lo que hubiéramos gastado en una semana. Pedro pintó muchos cuadros. Mientras él pintaba, yo recitaba. Después de algunos años estar en Barcelona, yo dando clases, Pedro estudiando Bellas Artes, tenía coleccionadores y hacía exposición cada año. Entonces, al cabo de 3 años, nació Pedrito. A Pedro lo estaban persiguiendo muy en serio ya, muy en serio. Pedrito tenía 4 años, tuvimos que salir de España. Vimos un filme de Carmen Miranda, volando hacia Río de Janeiro. Y vinimos para Brasil. Nos encantó Río. Río de Janeiro es una ciudad maravillosa. Pedro trabajaba en el Copacabana Palace. Fue el primero que valorizó y enalteció la figura del sambista popular carioca. Brasil solo valorizaba todo lo que era extranjero. Aquí era Pierrot y Colombina. Y él entonces hizo un carnaval con todos los sambistas pulando el malandro en el lujoso hotel del Copacabana Palace y en la avenida Presidente Vargas de Río Blanco. En los años 80, como delegada de Cultura Hispánica, decidí hacer entrevistas a intelectuales y artistas, que son los que hacen la época. Las entrevistas que yo hice eran preguntas sobre la influencia que tuvo la cultura hispánica en el Brasil. Entrevisté
Antônio Ais, Ferreira Goulart, Darcy Ribeiro, Daniel Filho, Roberto da Mata, Raimundo Fagner, João Cabral de Melo Neto, Eduardo Portela. A todas estas personas que me dejaron encantada, maravillada por su simpleza, por su inteligencia, cómo habla bien, cómo se dicen las cosas simplemente, tranquilamente y tan bellamente. Yo quisiera hoy entrevistar a la gente nueva, a ver cómo es. Voy a hacerlo. Adoro Río de Janeiro, amo Río de Janeiro, no la cambiaría por nada. Mi casa en la Urca, con el Cristo Redentor bendiciéndolo siempre. Seguimos viviendo en la misma casa que vivimos cuando llegué. En esta casa, Benet Domingo, hay 3 generaciones de arte. Yo, mis hijos, Pedro y Pilar, y mi nieta Matina. Es una casa de arte y cultura. Tenemos que hacer un mundo mejor. Y los inteligentes tienen que hacerlo. No dejar que 4 idiotas nos atropellen. Y tenemos que pensar como Rafael Alberti, mi gran poeta. ¿Por qué estás triste, carretero? Tienes 4 mulas tordas, 4, un caballo delantero, un carro con ruedas verdes y la carretera toda para ti. Dime, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Benet Domingo, ele nasce em 1914 em Tortosa, na Catalunha, na região do delta do Rio Ebro. É uma região de escarpadas montanhas, perto do Mediterrâneo, perto do mar. E Benet Domingo já nasceu com essa inquietação de artista. Ele sempre, enfim, foi uma pessoa com esse perfil dessa inquietação e dessa busca. Criança, ele já ia atrás de uma vista bonita, de um pôr do sol, sempre gostou da natureza e sempre foi à busca de passear, de ir a campo, de acampar, de brincar e de realmente, ou seja, foi uma pessoa extremamente ativa sempre. O pai dele, o Juan Benet Piana, era um homem de posse, tinha uma loja de tecidos, a melhor da comarca, ele trazia tecidos de Florença. E Domingo, por parte da mãe, que são pessoas, a parte da mãe é a Pilar, que meu nome vem dela, o irmão dela, que é o Juan, o outro que era o Pedro, o Marcelino e o Federico. Enfim, eram pessoas, todas elas com uma personalidade muito brilhante, realmente eram pessoas especiais. A gente está falando, Benet Domingo nasceu em 1914, na Europa de guerras. E quando ele nasceu, os tios dele já eram pessoas totalmente engajadas no ideal republicano. O que quer dizer isso? A república naquele momento era um grito de cultura, de liberdade, basicamente de ação.
Então, o Marcelino Domingo, que é uma figura expoente na família Domingo, ele era uma pessoa que mudou o rumo daquela família inteira, porque ele foi um homem que brigou pelos ideais, ele lutou pela República, ele proclamou, foi um dos que proclamaram a Segunda República, porque todos os movimentos ninguém faz sozinho, tudo são conjuntos de pessoas maravilhosas. Queria se formar como artista, e o pai chegou e falou para ele, não, você, tudo bem, você pode se formar como artista, tudo bem, mas você antes tem que fazer uma carreira mais sólida. E ele se formou como arquiteto. Em Barcelona já, fez seus estudos em Barcelona. Barcelona é uma cidade que sempre foi magnífica a nível de arte e de galerias e de movimentação artística. Frequentava desenho de modelo vivo no Círculo Artístico Barcelonês, fez muitos passeios pela costa do Mediterrâneo, tanto na montanha como no mar. Exposições, já tinha feito exposições tanto em Tortosa como em Reus. Estabelecia uma relação com a galeria pictórica, Barcino, enfim, ele estava com a sua parte profissional artística em desenvoltura, mas academicamente tinha se formado em arquitetura. Como prêmio, o pai queria dar a ele uma viagem a Florença e ele queria ir para Paris. E, bom, estoura a Guerra Civil, nem Florença, nem Paris, nem nada. Guerra, e ele tinha acabado de fazer o exército, serviço militar obrigatório. Então, o serviço militar, do serviço militar já tem aquela complementação na guerra, de verdade. Ele podia ser, como ele tinha um curso superior, ele podia ser direto oficial. Mas como ele era antimilitarista, ele resolveu que ele não queria ser oficial, então viveu a guerra como soldado. Mas como ele já sabia, né, ele realmente tinha as noções que o arquiteto tem, ele era cartógrafo. Então ele ficou nas linhas de frente, de combate, mas como cartógrafo. 3 anos de guerra civil, preso, 6 meses, 2 vezes ferido. Enfim, todas as tragédias que é uma guerra, porque uma guerra é uma tragédia, né? Uma guerra qualquer já é uma tragédia, uma guerra civil é uma tragédia com complementos, realmente. Então isso foi vivido intensamente. Perderam e o Marcelino Domingo e o Juan Benet Piñana, pai de Benet Domingo, exilados em Paris. A família toda perde tudo, ou seja, confiscado ou perdeu por bombardeio, e além do mais, os vencidos perdem suas formações de carreira, seu tempo de serviço, ou seja, toda a sua tempo mesmo de escola, de serviço, tudo isso é perdido quando foram os vencidos, né? Toda a família presa. Pedro, tio Pedro, que todo mundo chama de tio Pedro, como na família tem tanto Pedro, então para se distinguir, o tio Pedro até para o irmão já é tio Pedro, porque senão é tudo Pedro. Bom, catedrático em medicina, foi convidado por Cuba para fazer a parte da pesquisa de laboratório para a descoberta da vacina para a poliomielite. Foi um dos que fez parte da descoberta da vacina. Então, ele, como estava em Cuba, residindo em Cuba durante a Guerra Civil, não puderam confiscar, mesmo sendo família Domingo, o apartamento dele. Graças, porque assim a família inteira teve onde morar. Mais de 15 pessoas morando naquela casa. E nisso, Benet Domingo, meu pai, tinha já voltado do campo de concentração, já, enfim, em Barcelona. A mãe saiu da prisão, a avó também já saiu da prisão. Se encontraram e moraram todos os familiares. Pedro
entrou na sua escola de belas artes, fazia vitrines para ganhar o seu sustento e a família toda reunia. Então era uma época muito dura. Eles sempre falaram da lentilha, a lentilha que foi a salvação deles todos, era a lentilha, porque sem a lentilha o negócio era muito difícil. O irmão do papai era médico, a mamãe dava classes, dava aulas de inglês, ia aula em colégio, a mãe bordava, fazia luvas de bilro, de crochê. O pai dele estava exilado em Paris ainda. Enfim, todos reuniram as forças e se mantinham. E, enfim, como em qualquer situação da vida, mesmo nos momentos mais dramáticos, você se diverte, você é feliz, você vive, né? A vida é assim, acontece no drama mais drama, tem as suas gargalhadas também, apesar de toda a tragédia, é assim, ainda bem, né? E nisso, Bené Domingo e Conchita, que tinham uma paixão. A Conchita falando disso é uma delícia, enfim, e é inevitável viver a lembrança e o riso da história, porque ela fala, né? Eles que tinham uma paixão velada, essa paixão se desvelou. Se desvelou, e olha só que situação. Primos irmãos, vencidos, ele artista, ela recitando o tempo todo, porque ela era uma pessoa que recitava e conhecia todas as poesias. Ou seja, ditos românticos, sonhadores, se apaixonaram. E uma pessoa com tanto situação de peso e de drama consiga fazer os diários de amor que ele fez, que são umas maravilhas, são umas joias. Eu, quando era criança, pensava assim, meu, isso aí é o tesouro, é um tesouro, realmente é um tesouro de delicadeza, e tudo ele desenha com guache pequenininho, e os poemas muito hacer que muito ama, não rechaces tus sueños, vida mía, sin la ilusión, la vida que seria. É tão lindo isso que ele realmente me emociona sempre, porque ele teria ingredientes para ser uma pessoa com muita amargura e com muita carga, e ele vê a beleza da vida e a grandeza da vida. Então isso eu acho lindo nele, e na Conchita também. Vencedores e vencidos, adelante, sempre por el mismo camino recto. Aí, para se casarem, era um pecado, era proibido. Mas, podendo pagar uma bula, a igreja já dava a sua solução. Conclusão, pagaram a bula para a igreja e puderam se casar na paz de Deus e do Senhor. Eles se casaram e continuaram em Barcelona, morando em Barcelona. Bené Domingo fez a Escola de Belas Artes, continua fazendo seus desenhos no Círculo Artístico Barcelonês. Ele faz exposições periódicas na Galeria Barcino e Pictórica. Ele tem as suas críticas anuais no anuário do Círculo Artístico Barcelonês. Vendia, porque ele, além do mais, tinha realmente um trabalho que tinha colecionador, que tinha público, que tinha obra premiada. Enfim, então Bené Domingo e Conchita, um casal lindo. Nasce Pedrito. Pedrito é de meu irmão, né? Nascido em Barcelona. Ele nasceu em 1948. E ele nasceu já com, imagina, todo mundo, toda a família reunida. Então ele conheceu todos os avós, os primos, os tios. Os primos não, ele... Bené Domingo, o que acontece? A vida de artista, mas o ideal dele segue. Ou seja, ele não foi um artista de boemia. A boemia dele era reunião lá com os médicos, com os arquitetos, com os outros artistas.
pensando e continuando nos seus ideais republicanos, que ele nasceu com esses ideais, lutou por esses ideais, continuou com a mesma crença, não é porque, imagina, né? Não é porque acabou. Não, não é assim, a vida não é assim. Então, Bené Domingo fazia parte de um grupo de resistência e eles faziam impressão de panfletos, pegavam o Diário da Humanité que vinha de Paris e se revezavam e distribuíam isso dentro da universidade, enfim, em lugares que se fazia mais reflexão. E numa dessas situações de revezamento, chegando na universidade, seus colegas tinham sido metralhados. Com isso, ficou claro para ele que era chegada a hora dele tomar um rumo. Evidentemente, numa situação dessa restrição tamanha, ditadura que foi, né? Os intelectuais, os artistas, todos, ou por uma questão mesmo de que eles tiram a vida, ou por uma questão mesmo que eles não têm espaço para expressar sua ideologia, existe aí uma evasão muito forte, né? Amigos dele tinham cartas chamada para ele para Mendoza, Argentina. E muito bem, parecia que o destino levava eles para lá. Quando Evita e Perón foram visitar a Espanha, e ficaram todos contentíssimos. Aí eles já não gostaram, nem a Conchita, nem o Pedro, já olharam para aquilo e falaram: esse negócio vai sair de uma entrar em outra, não vai ser muito bom. Bom, foram ver um filme, porque os dois, Conchita e Peri, eram apaixonados por cinema, adoravam cinema. Foram ver um filme que aparece a nossa Carmen Miranda, emoldurada pela beleza magistral do nosso Rio de Janeiro, com um pão de açúcar, corcovado, lindo. E ficou decretado, entre a simpatia da Carmen, a energia positiva maravilhosa dela, e a maravilhosa situação geográfica da nossa cidade carioca, decretado estava que o destino seria o Rio de Janeiro. Bené Domingo, no dia do seu aniversário, que é 23 de dezembro, passa em Barcelona e, pelos Pirineus, ele vai para Paris. Fica com a viúva do Marcelino Domingo, pega o avião e, na parada do avião de Paris para Madrid, foi um tempo infinito de pavor, porque ele não podia ser pego, enfim, era uma coisa muito difícil. E, além do mais, a tristeza de ir embora. Por mais que Rio fosse lindo e tudo mais, ele estava indo para um lugar que ele não conhecia ninguém, deixando sua pátria, deixando seu trabalho, deixando sua família, e entrar em outro momento na sua vida. E é difícil ser exilado e ir embora da sua terra, é muito difícil. E esse momento foi o que ele viveu antes de chegar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A lindeza dessa cidade, ele se sente automaticamente, realmente acolhido pelo Cristo Redentor de braços abertos sobre a Baía da Guanabara. Ele sente essa emoção e é um amor à primeira vista. Ele chega no Rio e realmente esse Rio de Janeiro o encanta desde esse primeiro momento. É uma cidade que ele é feliz no Rio de Janeiro. Imagina sair daquela Europa cansadíssima de guerras, de todo esse peso imenso que, além do mais, ele também carregava essa grande responsabilidade, todo esse... Chegou aqui, ele respira. Luiz de Gôngora foi quem fala para ele que no Teatro do Copacabana Palace existe uma companhia maravilhosa, o Copacabana Palace é o melhor lugar do Rio de Janeiro, orienta ele como uma pessoa que você agasalha quando chega no lugar que não conhece realmente nada nem ninguém. E Copacabana era o colar de pérolas do Rio de Janeiro, princesinha do mar. O Teatro do Copacabana Palace estava em plena ação e quem se apresentava no Teatro do Copa era nada mais, nada menos que a Companhia Teatral dos Artistas Unidos.
dirigida pela Madame Henriette Morinot, produzida por Carlos Bran e Hélio Rodrigues. A estreia mundial de Jezabel foi aqui no Teatro do Copa e a Henriette Morinot falou para ele, olha, é o seguinte, vai ter essa situação. E ele, evidentemente, o encarou profundamente. Quanto ao cenário, Bárbara Deodora se refere que seria maravilhoso que os atores não estivessem no palco por uns momentos para se contemplar melhor esse esplendoroso cenário do artista Bené Domingo. Foi um êxito absoluto e ele passa a ser o cenógrafo oficial da Companhia Artistas Unidos. Ele fez um retrato dessa cidade, assim como ele foi no Mediterrâneo fazendo esse trabalho, ele aqui também fez no que se diz respeito ao Rio de Janeiro. Era uma maravilha, porque ele, com a paixão que ele tinha pela natureza e pela orla, ia para o Apuador, eu criança, era uma delícia, né? Porque juntava logo gente, aqueles gatinhos bonitinhos, surfistas todos, aquele pranchão. Então era muito bom, porque todo mundo dava e ele ficava lá todo sériozinho pintando. Naquele então, havia um concurso para a realização do Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro. Ele se apresentou, o projeto, ganhou o concurso e foi dada a ele essa incumbência, que era um ano de trabalho, com 80 pessoas a seu serviço, e era no interior da igreja de Santana. Essa igreja de Santana é na Praça da República, no centro da cidade. Bom, então vamos ver, Bené Domingos está na igreja de Santana, no centro da cidade, e em Copacabana, que era a fina flor do Rio. Ou seja, Bené Domingo tem dois contextos de visão da cidade e ele é totalmente apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele já está no momento de chamar a sua família, que já vem para cá, Pedrito, meu irmão, catalão lá de Barcelona, a esposa amada, minha mãe, Conchita, linda, que eles vêm de navio. O navio foi legal. Eu me lembro que perdi uma bola gigante, que eu estava jogando, brincando no navio, a bola caiu, e o navio foi andando e a bola foi se sentir. Algo assim, interessantíssimo. Eu era bem mimado, era bem tratado mesmo. A violência eu sofri quando cheguei aqui no Rio. Aí foi bravo. Eu tenho uma lembrança do leão. Eu era o leão, em cima da mesa. Ai, que medo. Aí vim pra cá, só tomei porrada. O meu irmão ter saído de lá, imagina, chega toda uma família e tudo, chega aqui num lugar que a língua é diferente, todo mundo se comporta diferente, é uma educação completamente diferente. Pra minha mãe já foi difícil, mas ela já estava com outra idade, com outra maneira de enxergar a vida. Pro meu irmão foi muito traumático. Muito traumático pra minha vida aqui. Não foi uma coisa agradável. Quando veio pra cá parece que foi um negócio monstruoso. De repente parece que morreu todo mundo. Pô, eu tinha 3 anos ou 4, acostumado a uma família enorme, mimado. Leão. De repente venho pra cá e fica só eu, minha mãe e mais nada. E o meu pai que trabalhava, voltava, vinha. Bené Domingo, chegando aqui a família, ele começa a procurar a paisagem que tinha atraído os dois para o Rio de Janeiro. Chegou aqui na Urca. E aqui na Urca ele encontrou exatamente o cenário do filme, que era realmente o Cristo Redentor de braços abertos, o Pão de Açúcar atrás, aquela coisa assim íntima que a Urca tem. Chegam a casa, aqui na Avenida São Sebastião, e magia da vida, vizinha de parede ao lado da casa, quem é? Carmen Miranda. Era a vizinha de parede da casa que Bené Domingo e Conchita escolheram
para ser a sua casa. Imagina o que é uma pessoa sair lá do outro lado, né? Energizado por essa simpatia e por essa beleza. Chega e a beleza da vida, a força, né? Encontra essa pessoa, é maravilhoso, é muito bonito. E é um encontro luminoso de almas de duas pessoas maravilhosas, que são a Carmen Miranda e o Bené Domingo. Eu sou carioca graças a Carmen Miranda e a beleza do Rio de Janeiro. Então, Bené Domingo, no centro da cidade, ele ficou 1 ano trabalhando para a pintura mural desse monumento, né, da Igreja de Santana, que hoje em dia pintaram tudo de branco, seja por cima, mas foi um trabalho que levou 1 ano e dava a ele uma visão do Rio de Janeiro, interna à cidade, que o apaixonou. E ele fez um trabalho que é uma joia, um trabalho maravilhoso, que ele dá o título dessa série de desenhos Nanquim, Nas Esquinas do Rio. Olha que título maravilhoso. É uma série de mais ou menos tamanho A3, e que é o tamanho realmente de uma prancheta de quem faz bico de pena nanquim. Ele fazia a sua caneta de bambu na nanquim e fazia a apreensão direta dos personagens das esquinas do Rio. Ele começa por esse desenho que eu, como criança, ficava totalmente apaixonada por esse universo aqui, que aí tinha esse barzinho e essa tinturaria e aquela janela lá de cima, e o que acontecia aqui? Então aqui você vê os vendedores ambulantes, o burro sem rabo, laranja, suletra, vassoura, vassoureiro, picolé, enfim. Então desse universo aqui, dessa cidade, o Bené Domingo, apaixonado pelo Rio de Janeiro, ele começa a extrair esses personagens que compõem a cultura carioca, com uma visão, que é o centro da cidade, e Copacabana, porque Copacabana é outra visão. Naquele então, Artistas Unidos fazem a turnê, né? Isabel vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, e os Artistas Unidos patrocinam a exposição do Bené Domingo. Imensa exposição, com mais de 150 obras, no Hotel do Copacabana Palace, em Belo Horizonte, no edifício Dante, e em São Paulo, no edifício do Quarto Centenário, no Hotel do Quarto Centenário. Imagina, você vai a turnê ali do mais, tem as exposições juntas, é uma coisa bastante atípica e maravilhosa, que são realmente, faz jus ao nome dos Artistas Unidos, né? E ele fez um grande número de retratos para a sociedade. Um retrato assim que é lindo foi o da Gilda de Abreu. Hugo Christensen sai da Argentina pelas mesmas razões que o Bené Domingo sai da Espanha. E chegaram aqui numa época muito semelhante. E os dois convergiram no Copacabana Palace. E eles tiveram uma identificação absoluta. Com o Carlos Hugo Christensen, ele faz muitos filmes, como Matemática Zero Nordeste, que é uma delícia, Esse Rio que eu amo, tem a Antônia Carreiro, Jardel Filho, que é uma figura maravilhosa, Jardel Filho, O Menino e o Vento, o Viagem aos Segredos do Ilíria, que representa uma época de acomodação também, o Rei Pelé, ou seja, tem toda uma representatividade nos filmes do Carlos Hugo Christensen, que são muito para serem vistas e desfrutadas. No teatro ele teve My Fair Lady, foi uma peça importantíssima, foi a peça de maior tempo, a primeira que teve o maior tempo de duração em cartaz, 3 anos se não me engano, e era uma peça que ele foi convidado para fazer a montagem, foi uma peça de grande importância. A cenografia era incrível, tinha aqui todo dia praticamente, e eu acompanhei nele muitas, incontáveis vezes, e tinha uma parte que faz uma tempestade, né? E nessa hora era uma chapa de latão que você tem que fazer uma tremida que dá aquele barulho de trovão. E aí eu também ficava com uma responsabilidade enorme de fazer aquilo, evidente que eu devia fazer aquilo e 3 pessoas deviam tentar me parar. É maravilhoso. O Pedrito, meu irmão, ele acompanhou
ele era mais velho, então ele acompanhou realmente muito mais e ajudou propriamente o Bené Domingo, né, nosso pai, nas decorações de rua. Em 1957, a Secretaria de Turismo convida Bené Domingo para fazer parte do Carnaval Carioca de rua. Então ele começa realmente a fazer parte dos concursos, chance que ele tem uma perspectiva de admirar e perceber o Rio de Janeiro como quem que está aqui dentro de repente nem avalia nem percebe. Por exemplo, Carnaval. Carnaval era veneziano, Carnaval era Alequim, Colombina, Pierrot. E mas que vê toda essa maravilha que falou que Carnaval é veneziano? Nada, Carnaval não é veneziano. Carnaval é cultura popular, é o passista, é o sambista, é o salto do malandro. Enfim, ele vê o Carnaval como é o Carnaval. Então, ele ganha lá os concursos, a partir do momento de 57 ele não para de fazer o Carnaval, na Rio Branco, na Presidente Vargas, na Presidente... se ele passa a fazer o homem do copo, continua sendo, só que com os carnavais. Então, o tema é sempre o Rio. Bené Domingo aí é de uma importância tão grande que deveria ser assim um baluarte a nível do Carnaval. O Bené Domingo para o Carnaval do Rio é quem dá ao Rio seu Carnaval. Isso é muito forte e é uma coisa muito impressionante, porque ele abre o olho do Rio de Janeiro para o seu próprio valor. Ele dá ao Rio de Janeiro o ícone do seu carnaval, ele dá ao Rio o seu protagonismo, que ele já tem. Um homem de frente mesmo em relação ao próprio conceito de carnaval, é uma pessoa culta, que tinha visão e coragem de poder fazer as coisas, né? Tanto assim que ele teve a permissão, né, e o direito que ele se deu de botar um negro dentro do Copacabana Palace, coisa que era muito difícil disso acontecer. De tirar o Pierrot e a Colombina e botar o malandro, botar a baiana, coisas que são nossas, que o próprio brasileiro não se permitiu ou não achava que tinha condições nem direito de fazer isso. Uma época que o Rio de Janeiro o carnaval é da rua. A gente não está falando do sambódromo, a gente está falando do Rio de Janeiro, aonde as escolas, elas levavam as suas alegorias, mas não tinham aqueles carros, As montagens eram feitas no galpão de São Cristóvão, onde tem a feira agora dos nordestinos, era lá que se fazia tudo. Foi na calçada, né? Uhum. Então, numa esquina e outro na outra esquina. E um pelotão no meio, que ia recuperando as coisas que eles faziam errado. Uhum. E só podia se trabalhar à noite, você sabe disso, né? Uhum. Porque o caso de tudo à noite, então devíamos começar, vamos dizer assim, umas 10 horas, uma coisa assim, e acabava amanhecendo o dia. Aí o lugar que parava, concentrava tudo e guardava. Aí no dia seguinte já tinha um vigia lá que tomava conta. Era uma equipe mesmo. Toda a decoração era em postes, era na lateralidade da avenida, fixa. De 3 metros, mais ou menos, era feita de madeira, para fazer o suporte de segurar a base. E a parte de cima era de plástico, onde o peso ficava menor e tinha mais segurança, quer dizer, era uma coisa que estava bem estruturada. A do plástico dá o quê? Dá uma luz e ao mesmo tempo você é translúcido. Então ele cria verdadeiros vitrais de luz com uma condição ímpar, porque ele era arquiteto, então ele tinha uma estrutura incrível. Ele ousava de 22 metros, 18 de Carmen, 3 de Mundo, que girava aos pés dela, rodava e deu certo. Eu me lembro que eu era criancinha e os pesadelos que tinha, vai chover, vai ventar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Cabo de aço e introduziu
a decoração aérea pingente sobre a avenida, que hoje em dia é o que é, mas quem fez isso foi ele. Quem foi? Primeiro de todos aí que fez uma decoração aérea, pegando de um lado ao outro da rua. Isso não era fácil. No Copacabana Palace, ele fez uma decoração que é um marco, Rio Sempre Rio, que foi em 1966. Ele faz o Salto do Pandeirista, que é de uma obra-prima, é maravilhoso. O Arco do Triunfo do Carnaval Popular, na entrada do sofisticado Copacabana Palace. É o negro, imagina o negro, com um salto do pandeirista e 14 metros, imagina o que é 14 metros de extensão de perna a perna, de sapato a sapato. E esse salto é o que fazia a entrada do Copacabana Palace, esse grande salto do pandeirista, ladeado de cada extremo pelos passistas todos. Então você vê aqueles passistas com um desenho maravilhoso, uma síntese de forma incrível, expressando um movimento lindo, e aquele sorriso, aquela ginga toda dos passistas, com 6 metros de altura, realmente maravilhoso. Ele faz essa decoração Rio Sempre Rio, ocupa os 11 salões do Copa, e em cada uma ele faz uma homenagem ao Carnaval. Ele não pôde fazer na sua Espanha, de cultura, de paz, ele fez aqui com alegria, que era o caráter dele, dando o valor que ele tinha, o justo valor que aquela cultura lhe pedia, gritando, ele atendeu e deu isso, que é um grande legado para o nosso Carnaval. Bom, Rio de Janeiro deixou de ser capital nos anos 60, isso foi mortal, assim, como para o Rio, né? Porque quando ele se viu, ele estava com um aterro que é maravilhoso, mas estava totalmente deserdado do resto das embaixadas, de todo o movimento que aqui era representado. Copacabana Palace vai à falência, deixa de ser dos Guinle, fica devendo um dinheirão, no ano de 64, né, o golpe, e entramos num período de dificuldade, né, geral, e ele realmente ficou muito desgastado. E aí naquela época o homem estava indo para a Lua e ele resolveu pegar a carona e ir junto. A história dele como um todo me emociona. Você olhando para trás, você vê que é uma história de cinema, né? É uma história de arte, de guerra, de perseguição, de cativeiro, de exílio, de carnaval e de amor. Então é uma história assim muito rica, né, de acontecimentos externos e de atitudes, né? Não se limita, né, aos acontecimentos sobre a vida de uma pessoa, mas também como aquela pessoa reage diante dos acontecimentos que lhe são impostos. Mas a passagem que eu acho que eu sempre ouvi, que me emociona muito, que eu sempre gostei por conta da beleza que eu acho que envolve ela, é o fato dele ter decidido vir para cá por conta de ter assistido o filme da Carmen Miranda, né, Rumo ao Rio, e ali decidir não ir para a Argentina, ligada já do Perón, ligado já ao Franco, e vim para o Brasil da Carmen Miranda. Aquilo eu achei
uma coisa fantástica, né? Contra tudo, todas as facilidades que se apresentavam, né? E escolher o caminho mais difícil, mas um caminho mais bonito, um caminho mais romântico, um caminho... E chegar aqui e ser vizinho da Carmen Miranda. Então, assim, essas coisas mágicas que acontecem na vida, e acho que esse é um ponto, talvez mais do que guerra, mais do que prisão, mais do que até mesmo carnaval, mais do que fábrica. Eu acho que isso é um momento muito bonito, quase que infantil, e que dá um toque de beleza e romantismo à história dele, que realmente me emociona. Nacionalizado o carnaval do Brasil, né? Até então o carnaval era europeu, era Pierrot, Colombina, né? Muito, né? Como um mal que o Brasil possui de só valorizar o que é de fora. E ele justamente, né? O Benedito Domingo, meu avô, ele viu isso, ele botou quem estava no segundo plano, o malandro, a mulata, quem realmente faz o carnaval, ele botou como os principais. Tá? Isso eu acho muito bacana, isso o que ele fez, e hoje o carnaval do Brasil é conhecido justamente por isso. Bonito dele, que eu acho, assim, é a valorização que ele dá sem nenhuma estridência, porque ele bota o amendoim torradinho, ele bota a madame, ele bota o gay, ele bota o preto velho das cocadas, ele bota o malandro com sapato de verniz, ele bota o preto com um pé no chão, e todo mundo com a mesma dignidade. O que me impressiona e o que me impressionou ao conhecer a obra de Demetrio Domingos, e foi, ao conhecer já foi uma grande surpresa, né? E nós falamos aqui, e todos falam nesse vídeo, da linda história dele, da adoção do Brasil, dele de Conchita em fazer essa opção pelo Brasil. Somos gratos ao casal, seu pai, sua mãe, nós somos gratos por essa adoção do Brasil. Eu acho que a leitura que ele faz dos tipos populares do Rio de Janeiro é daquele sujeito que conserta panelas, é do sapateiro, é do fruteiro, aquele homem que carrega o balaio, aquela mulher que carrega a trouxa de roupa, e especialmente dos mais populares, dos mais pobres, entendeu? Ele captou a alma da carioquice. Benedito Domingos foi um homem de muito amor e muito humor. E ele amou esse Rio de Janeiro, essa família, a Urca, né? E ele foi pioneiro no que ele pretendeu fazer. Ele chegou aqui, ele viu a importância, por exemplo, do carnaval para esse povo, e ele quis construir uma linguagem dentro da questão do carnaval. E que construir linguagem é você, de certa forma, fazer com que as coisas tenham um outro olhar. E ele vai ali para as questões também da própria cidade, de como fala essa cidade, de como sente essa cidade. Outra coisa que eu achei interessantíssima, quando eu fui junto com a Pilar, né, pesquisando um pouquinho mais, é o fato dele ter feito uma proposta de ver
está em torno dele. Ele é desde a praia, o surfista, o homem da esquina, o carnaval, entendeu? Quer dizer, é uma cidade, mas a expressão dele se passa através da sensibilidade que ele tem da expressão dos outros. Estou apaixonada por Chiquinho, porque eu acho que ele não está fazendo um desenho para mostrar, nem está fazendo um desenho porque ele é pintor, ele está pura e simplesmente um retrato expressivo da alma de quem trabalha, de quem passa, de quem está, e de quem no fundo constrói a sociedade que está vivendo. O trabalho do Bené, aí ele falou, poxa, tem total adequação. Aí desde o ano passado eu já vinha falando com ela, poxa, vamos trazer essa arte aqui para dentro, porque é trazer um pouco da história do Rio de Janeiro, e ainda mais com essa ligação do carnaval, que foi uma sacação fantástica, né? Porque ele fazia desde o baile do Copa, o Jockey Club, até o carnaval de rua. Então a ligação dele com a identidade visual do carnaval daqui do Rio, e o mais doido assim é que a gente sente que o próprio carioca conhece muito pouco acerca da própria história, né? Da cidade. Eu conversei com temos amigos aqui que são muito ligados ao samba, Moacir Luz, e a gente pergunta, fala da história, e fica, cara, não sabia. Tem pessoas ligadas mesmo à história do samba, que vivem do carnaval, perdão, não é nem do samba, do carnaval, e não estavam sabendo dessa história que é tão importante. O estrangeiro tem um olhar de valorizar muito mais, né, nós e onde ele viaja do que o próprio local, né? Então ele chegou aqui e viu, pô, cara, esquece tudo isso, vocês têm tanta coisa bacana, você tem os animais, você tem a baiana, você tem o vendedor de amendoim, você tem a fauna maravilhosa, você tem um colorido. Acho muito interessante a produção dele de carnaval, do que eu conheço, porque tenho assim a sensação de que deve, na altura, na época, deve ter sido assim uma revolução e uma novidade que se calhar pode não se ter até tido a medida exata do que ela foi na altura. O que ele conseguiu filtrar, que os olhos do carioca, né, do brasileiro, não conseguia ver com relação ao carnaval, que é a questão dele ter inserido o negro no carnaval. A gente tem tantas figuras icônicas aqui e que representam muito mais o carnaval, que nunca foi pensado em se inserir. E o Benito Domingo, com a visão do estrangeiro, ele pega e insere o brasileiro no carnaval. A riqueza é muito grande, né? Ele seguiu por várias linhas e, além disso, eu acho que momentos, né? A parte que retrata a família, que nem o quadro que eu acho muito bacana, né? Que reúne a família, ele, a vovó, o Pedrito e a Pilar no quadro, que eu acho muito bacana aquele quadro. E depois, quando ele vem para o Brasil, a história do Rio de Janeiro, que ele retrata carioca, da vivência da época daqui, já é uma coisa totalmente diferente das aquarelas de Espanha. Então eu acho que assim, é difícil escolher um. Eu gosto muito de todos. O que a avó contava era que realmente ele era um homem que fazia tudo, né? Eu admiro a sequência, né? A trajetória dele como artista e como profissional, e das revoluções que ele tanto promoveu, né? Não só na arte, na vida, né? E ele fez parte da história artística dele também, essas mudanças todas. Então acho que é uma admiração contínua.